Tecnologia EAD, a tecnologia da educação ao seu alcance. A homeopatia a gente pode procurar de algumas maneiras. Pode procurar por necessidade, sentir uma necessidade de uma medicação e procurar. A gente pode procurar como conhecimento científico, como uma bagagem cultural. Vou adquirir essa bagagem cultural como um depósito de conhecimento. A gente pode procurar a homeopatia simplesmente por curiosidade, ouvir falar, vou me informar. Ou no caso de profissionais ou de futuros profissionais, a gente pode procurar a homeopatia como uma terapêutica, como uma ferramenta no uso da nossa atividade profissional. Mais uma. Ou então, como é o nosso caso, o caso do Paulo, o meu caso, em que a homeopatia passa a integrar a vida da gente, como não só uma bagagem cultural, não só como uma ferramenta que eu uso na minha clínica, no caso do médico, do farmacêutico, do veterinário e do cirurgião dentista, mas como alguma coisa que norteia a nossa vida. A partir da homeopatia, a gente começa a ver a vida com um outro olhar, um olhar de homeopata. E o homeopata é uma pessoa diferenciada. Vocês vão saber por quê? Porque as concepções filosóficas da homeopatia, quer queira ou não, faz a gente olhar o mundo de uma outra maneira. Bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelo início, né? Como já dizia o célebre filósofo inglês Jacques, o Estripador. Vamos fazer por partes, né? Então vamos começar pelo nome. Homeopatia. Ela vem do grego, hominos, semelhante, patos, doença. Ou seja, aquilo que é semelhante à doença. E como tudo começa? Vamos lá. Vamos lá. Tudo começa na homeopatia com esse cidadão. Aqui uma foto antiga dele. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Esse é o seu nome de batismo. Vocês vão ver na literatura muito Samuel Hahnemann ou simplesmente Hahnemann, que é como se trata na literatura. Aqui uma foto de um mausoléu que tem em Washington, D.C., em homenagem a ele. Vamos lá. Bem, Hahnemann, quem foi? Ele nasce nessa pequena cidade de Meissen, na Saxônia, hoje Alemanha, 1744, e morre em 1843 em Paris e é enterrado no cemitério Père Lachaise. Eles vivem uma longa vida, coisa que não era habitual naquela época. Naquela época, século XVII, as pessoas não viviam 80 e tantos anos. As pessoas morriam com 35, 40 anos. E aí a gente se pergunta, bom, mas esse cara já foi diferente até no período longo de vida. Por quê? Quem sabe, né? Foi alguma coisa. Quem foi ele? Ele foi médico, um bom médico, um médico que se formou com uma idade jovem ainda, aos 22 anos, aos 24 ele defendeu sua tese e já começou a clinicar, fez uma grande clínica e foi muito reconhecido dentro da sociedade da sua época e dentro da comunidade científica. Lembramos que Hahnemann viveu num período que se chamou Iluminismo, aquele período da história da filosofia que vem logo depois da Idade Média. A Idade Média foi aquela idade das trevas, né? Do domínio muito grande da igreja, em que as pesquisas não podiam ser feitas, e logo após veio o Iluminismo, com todos os avanços que houve na ciência, na filosofia, na pesquisa, e Hahnemann viveu nessa época.
foi contemporâneo dele as grandes personalidades do mundo, né? Na música, Chopin, Wagner, né? Como pensadores, Schopenhauer, físicos como Lavoisier, Pasteur. Ele viveu esse período, que foi um período de evolução científica muito grande. Ele foi farmacêutico. Na história da sua vida, nós vamos falar isso com mais calma no nosso próximo encontro. Eu só estou dando assim, uma rápida passagem, por motivos que não vem ao caso agora. Ele estudou farmácia, ele escreveu compêndios de farmácia na sua época que eram referência. Ele também foi químico, ele se dedicou muito à bromatologia, que é aquele estudo da conservação dos alimentos. Ele tem tratado sobre conservação de vinho, fabricação de vinho. Ele era realmente um gênio. Ele foi também escritor. Hahnemann escreveu muito, escreveu sobre química, sobre farmácia, sobre homeopatia, né, que foi a sua grande obra, sobre medicina, sobre higiene, sobre cuidados, até educação ele escreveu. Ele era realmente uma pessoa que dominava a escrita. E ele se correspondia com pessoas de todo mundo. Na nossa, e aqui eu trouxe como curiosidade, ele foi um dos seus correspondentes, José Bonifácio Andrade Silva, o nosso patrono, né, do Brasil, da independência. Né? Vocês todos lembram dos tempos escolares. Né?